Você sente que a sua vida espiritual poderia ser mais profunda? A gente ouve, assiste, lê, mas tem dificuldade de criar constância, profundidade e prática. Eu estou criando uma jornada de 1 ano para caminhar com Deus com direção, com leitura guiada e acompanhamento. Na live de lançamento eu vou explicar tudo com calma. Se isso fala com você, se inscreva no link abaixo para ser avisado. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais um tema dessa lição que está muito boa. E o tema de hoje é união. E a pergunta para a gente começar aqui, será que dá para ter união na diversidade? É isso que a gente vai estudar hoje, ok? Então, para você poder estudar com qualidade, você pode pegar aí a sua lição, a sua Bíblia e também uma caneta para fazer as anotações, né? As anotações são muito importantes porque fazem a gente estudar um pouquinho mais, né? Fazem a gente lembrar de mais coisas e aí a gente pode comentar na nossa lição lá na classe sábado de manhã, ok? Então é importante que você já anote para você não ficar em silêncio na classe, né? Poder ajudar a contribuir aí com os irmãos com mais informações que são muito relevantes para nós, ok? Então, o título dessa semana é Unidade por meio da humildade. Olha só que legal. E para a gente começar, vamos então fazer a nossa oração. Grandioso Pai, nosso querido Deus, te agradecemos porque podemos estudar a sua palavra nesses dias, Pai. Nesse momento nós queremos pedir a sua ajuda, a sua guia, para que possamos não apenas aprender, mas colocar em prática nas nossas vidas. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Olha só que legal então, vamos para o nosso verso para memorizar que está lá em Filipenses 2, versículo 2, e diz assim para nós: Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha só que interessante essa informação, mesmo modo de pensar. Então, será que muitas pessoas podem pensar da mesma maneira, vindo de culturas diferentes, de criações diferentes? Será que muitas pessoas conseguem ter unidade? A gente vai ver que isso é muito possível. E se todos estiverem de acordo com os planos de Deus, ok? Então vamos para a nossa introdução da lição? A força está na unidade. Mas, no entanto, como a gente pode ver aqui, saber o que é certo não é necessariamente fazer o que é certo. Nós falhamos mesmo quando nos esforçamos para manter a unidade. Porém, isso é muito diferente de tentá-la enfraquecer voluntariamente. Por isso que Paulo então vai terminar o seu verso falando unidos de alma e mente. Paulo destacou a importância desse tema com base no ensino e no exemplo de Jesus. Isso você pode ver nos livros ali de Mateus, Marcos, Lucas e João e também nas várias epístolas que Paulo escreveu. Você lembra onde a desunião ocorreu pela primeira vez? Foi lá no céu com Lúcifer. Então olha só o que acarretou a consequência dessa desunião. Nós sofremos com o resultado dessa desunião até hoje. Então o tema central dessa semana é a unidade na igreja, tá? E se você quer aprofundar o teu estudo, você pode estudar Atos 2, que vai trazer também a unidade ali na igreja primitiva, ok? Então vamos para a nossa parte de domingo, que vai trazer o título Desunião em Filipos, que é ali a igreja dos filipenses. Então vamos lá para o livro de Filipenses, agora do capítulo 2, dos versículos 1 a 3, para entender um pouco mais essa dinâmica. Então, leia comigo lá os primeiros 3 versículos do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Com certeza foi uma grande decepção para Paulo quando ele percebeu que a igreja que ele tinha fundado com tanto amor estava sofrendo por rivalidades. E ele descreve de 2 formas essa discórdia ali no meio do povo. Ele traz a expressão interesse pessoal e também ambição egoísta. Essas pessoas buscavam promover a si mesmas em vez da causa de Cristo. E imagina, hoje a gente já vê isso, imagina naqueles tempos. Olha só o que Tiago vai falar para nós lá em Tiago 3, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Olha só, a gente tem que lembrar que esses são atributos de Satanás. Então, onde tem atributo de Satanás, tem ele. Logo, tudo é ruim, tudo é confusão. E ainda Paulo vai usar também outro texto para falar igual o que Tiago falou aqui para nós, que está lá em Gálatas 5, versículo 26. Olha só o que diz. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.
Olha só, se você tem algum sentimento de vanglória, o que seria isso? É você querer aparecer, querer estar por cima dos outros? Isso daí é um atributo de Satanás. Então, se você tem qualquer tipo de sentimento como esse, é importante que você recorra a Deus, porque você pedindo para ele tirar esses atributos satânicos, ele vai tirar e vai colocar os dele, que você pode ver ali em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Aqui a lição vai trazer 6 pontos bem interessantes para que você possa trazer essa informação ou esses atributos que Deus pode te dar. Paulo apresenta esses tópicos como a solução para viver em Cristo, viver em união. O primeiro delas é exortação em Cristo. O segundo, consolação de amor. Terceiro, comunhão do Espírito, afeto, compaixão, unidade em pensamento, amor e propósito. Então você pode ver com mais detalhes aí na sua lição. Isso daqui, se você trouxer para a sua vida, vai solucionar muitos problemas. Então, se está escrito na Bíblia, não é só ao acaso, não foi só para encher linguiça, como a gente vê muitos livros assim, né? Não, aqui foi exatamente para nos trazer exemplos para a gente colocar em prática na nossa vida. Então, não só estude a Bíblia, mas coloque ela em prática também, que você vai ver o resultado de Deus atuando na tua vida. Legal, né? Para quem segue a Bíblia é só sucesso. Não sucesso que o mundo prega, mas um sucesso espiritual que te chega mais perto de Deus. Vamos então para a nossa parte de segunda-feira que diz a fonte da unidade. E isso, onde que será que está a fonte da unidade? Vamos ver nesse dia. É interessante que aqui na parte de segunda-feira vai trazer a comparação entre os líderes religiosos da época de Jesus e Jesus. O que aqueles líderes pregavam nesse momento? Pregavam que você precisava ser ou ter boas intenções. Então, se você fazia coisas boas como caridade, ajudava os pobres, ajudava ali as viúvas, pronto, estava tudo certo. Se você desse oferta, melhor ainda. Mas Jesus veio mostrar que é importante fazer essas coisas, mas que o coração precisa estar nelas também. Então não adianta eu passar 10 horas de jejum na igreja, passar ali uma semana inteira de evangelismo congregando com os meus irmãos, mas o meu coração não está ali, está bem afastado, é um coração egoísta, é um coração que quer sair por cima de todos, né? Então Jesus vem trazer exatamente essa informação, que é o que faltava, por exemplo, na vida do jovem rico. Você percebe que quando o jovem fala para Jesus que ele segue todos os mandamentos, Jesus fala que ainda falta uma coisa? O que faltava para ele? Entregar o coração a Jesus. Então vamos ver aqui o que Jesus fala que traz e corrompe o coração. Está lá em Mateus 15, versículo 19. Olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Você prestou bem atenção no que a gente leu aqui? E a gente vai complementar agora com Mateus 12, versículo 34. Um pouquinho antes aí na sua Bíblia. Olha só que verso espetacular para a gente fechar esse texto. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você nota que quando você chega para um cristão e ele fala só talvez sobre futebol, sobre política ou sobre filmes e séries, você vê que é aquilo que está reinando na vida dele? Infelizmente a gente tem visto cada vez menos cristãos falando sobre Bíblia. E isso é muito triste porque uma pessoa que se diz cristã, no mínimo, ela tinha que viver o cristianismo, porque quando você não vive o cristianismo, você está transgredindo o terceiro mandamento, que é usar o nome de Deus em vão. Isso você pode ver lá em Êxodo 20. Percebe como isso tem lógica? E para continuar esse nosso estudo, nós vamos ver as orientações que Paulo então deu para os filipenses, que está lá na continuação do capítulo 2, os versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Você nota que a gente sabe exatamente o que fazer na teoria, o que a gente peca na prática. Porque aqui, se você for na Bíblia inteira, ela vai falar sobre união. Agir com humildade, procurar ajudar os outros nas suas necessidades. Você vê que tudo gira em torno da compaixão ao próximo? E aí a gente vai ver que Deus falou isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É bem simples de falar, mas é difícil de viver, não é mesmo? Você nota que até numa conversa simples, quando tem duas pessoas conversando, enquanto uma está falando, a outra já prepara a resposta em vez de ouvir claramente o que a primeira pessoa está falando? Para nós desfrutarmos dessa união que só Cristo pode proporcionar,
Isso tudo se resume na palavra empatia. Se você não tem, é só pedir a Cristo. E eu gostaria de terminar essa parte de segunda-feira com a última frase do último parágrafo, que diz assim: ter a mesma fé e um entendimento comum das Escrituras, que vem do conhecimento de Cristo e de seus ensinos, é essencial para manter a unidade. E aí você pode me perguntar, tá, mas como que eu posso ter um entendimento comum das Escrituras? Tem aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo um link para você baixar um arquivo que vai te ajudar a estudar a Bíblia com mais qualidade. Tá? É um cronograma de ano bíblico, onde você a cada dia vai estudar uma parte da Bíblia. E isso é muito importante, porque tem muitas partes aqui da Bíblia que muitas pessoas não conhecem, porque não são histórias populares. Por exemplo, você sabia que quando uma pessoa estava para ser enterrada, sem querer o corpo dela caiu em cima dos ossos de um profeta que já, obviamente, já tinha morrido, e essa pessoa foi ressuscitada. Então pensa, é uma história que às vezes você nunca ouviu. Por quê? Porque você não tem contato com a Bíblia. Então é importante que você passe tempo com ela para você entender o que Deus quer para a tua vida. E olha só, uma frase que uma vez eu ouvi que é muito importante é a seguinte: uma pessoa que só ora, logo ela deixará de orar. Isso é muito triste, porque uma pessoa que só ora, só fala com Deus. Mas e ouvir a voz dele? Ouvir a voz dele? Uma das formas e uma das principais formas é no estudo da palavra dele, onde você vai ver diretamente os conselhos que ele quer te dar. Então é extremamente importante que você se una a pessoas que fazem ano bíblico. Por quê? Porque assim você não vai desanimar. As pessoas que vão estar ali fazendo com você vão te estimular a continuar. O assunto de vocês vai ser santificado. E isso vai ser uma bênção tanto para você quanto para essas pessoas, ok? Tem um verso que agora me veio aqui na mente e eu gostaria de ler com você, que está lá em João 17. João 17 traz uma lição muito importante para nós, porque vai falar sobre união também. E se você notar, você vai ver que é a oração de Jesus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Você nota que quando você procura a santificação, por exemplo, fazendo um ano bíblico, você vai contagiando as pessoas ao seu redor. Então você vai se santificando e vai santificando as suas pessoas. Às vezes os seus parentes, os seus amigos da igreja. Então você nota que esse verso pode ser a realidade na sua vida? Então por isso que eu digo, é importante a gente fazer um ano bíblico, porque você vai aprender muitas histórias que você não ouve popularmente, você só vai ver na Bíblia, ok? Então vamos continuar na nossa parte de terça-feira, que vai trazer o tema para nós: implante mental ou cirurgia mental? Olha só que tema interessante. Você sabia que a nossa mente funciona como um computador? Mas claro, muito mais avançado, né? Você tem que perceber ou você tem que notar quando você está assistindo alguma coisa ou quando você está ali numa confraternização com os amigos. Qualquer coisa que você esteja fazendo, isso vai moldar o seu caráter. Porque tem uma frase muito interessante que fala que pela contemplação somos transformados. Então olha só, o que será que a gente tem colocado na nossa frente? Essas coisas, elas moldam os nossos pensamentos e ainda influenciam nas nossas ações. Você pode lembrar aí de algum exemplo na sua vida que antes você achava repugnante e ao longo do tempo de tanto ter contato com aquilo foi se tornando normal na sua vida? Quer um exemplo? Antigamente era muito difícil a gente ver, por exemplo, um assassinato na TV. E hoje, de tanto a gente ver, parece que a gente fala, mais um. Ou, sabe, não fere mais a pessoa. E aqui a gente tem que deixar bem claro que a gente não pode deixar essas coisas influenciarem nossa mente. A gente tem que fechar ela para todo tipo de corrupção desse mundo. Tem um verso bem legal que está lá em Salmo 101, versículo 3, que diz o seguinte: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Olha só, esse verso está trazendo para nós a informação de que não fique assistindo coisa ruim, não fique procurando coisa ruim. Tem pessoas que acordam o dia e já vão ver jornal, notícias de homicídios, notícias de traição, tudo quanto é coisa ruim. Olha que o salmista vai falar para nós, né? A oração dele para Deus: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O problema de quando você começa a colocar muita coisa injusta diante dos seus olhos, é que aquilo vai parecendo normal. Vai parecendo rotineiro. E aí, como eu disse antes, uma coisa que para você era repugnante, agora é normal. E isso é um baita de um perigo. A gente tem que fugir dessas coisas ruins. Lá em Romanos 8,6, Paulo vai trazer o seguinte verso: permitir que o Espírito controle a nossa mente. Então olha só, quando você permite que o Espírito Santo controle a tua mente, você só vai procurar coisas boas. Então a Bíblia, notícias boas,
né, histórias da Bíblia, conversas sobre a Bíblia, tudo vai girar em torno de coisas boas, porque é o Espírito Santo te levando mais perto de Deus. E uma pergunta que você tem que pensar é a seguinte: quem está influenciando a nossa forma de pensar? Será que é a mídia? Será que são os seus amigos? Será que é qualquer outro menos a Bíblia? E uma pergunta que vai além dessa: e o que estamos deixando entrar na nossa mente? Aqui eu já falei de filmes, de séries, então é importante que você tenha um filtro. Se aquele filme ou série fala claramente contra Deus, difama Deus, fala zombaria de Cristo, você vai assistir. Quando você está assistindo, você concorda com isso. E é perigoso, você está trazendo esse esgoto para o seu lar. Então é importante que você reflita nisso. Nós precisamos fazer na nossa vida o que está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só o que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, como que você quer saber a vontade de Deus? Se você renovar sua mente, lavar sua mente na Bíblia. Então, saber exatamente o que Cristo quer falar para você. E tem um verso que a gente pode complementar isso daqui, que está um pouquinho para frente em Filipenses 4:8. Esse verso aqui pode ser um filtro para o que você vai colocar diante dos seus olhos. Então, seja nas amizades, seja nas telas, né? Então, celular, TV e tal, tantas coisas que a gente pode citar como exemplo. Olha só esse baita filtro que você pode colocar, então, na sua vida. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí você nota que a gente está aqui num looping, porque a gente leu lá em Mateus que a boca fala do que está cheio o coração. E aqui o verso terminou: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabe que coração não fala nada. Quando fala coração, fala do teu pensamento. Então você vê que é exatamente Filipenses 4:8 que a gente tem que ter na nossa mente, porque aí sim a gente vai representar o caráter de Cristo. E isso vai refletir nas nossas conversas. Então, analise friamente sobre o que você tem conversado. Sobre o que você tem perdido mais tempo na sua vida. É isso que ocupa o seu coração. É interessante, né? Você vê como é uma coisa bem básica, simples pontos para a gente pensar. E isso transforma o nosso caráter. Então vamos para a nossa parte de quarta-feira, que vai dizer a mente de Cristo. E esse tema aqui é bem interessante porque vai trazer a história aqui de um lutador que se chamava Muhammad Ali. Ele que lançou um álbum que se chamava Eu Sou o Maior. Pense, uma pessoa que tem essa frase como lema de vida, talvez tenha um ego bem elevado, né? Mas você vai ver que aqui a lição vai trazer uma comparação entre ele e Jesus. A diferença é gritante. O próprio Jesus, quando veio aqui para a Terra, ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai. E olha só que interessante, a gente não pode ter esse tipo de sentimento aqui. Se você é cristão e tem essa característica de querer se impor na frente dos outros, querer aparecer, querer ser o centro das atenções, você está muito longe do ideal de Deus. E isso é um perigo, porque você está perto de Satanás. Esses são atributos satânicos. Como a gente viu aqui, quem quer adoração, ou quem foi o primeiro a querer adoração nesse tipo egoísta, foi o próprio Satanás, né? Então a gente vai ver aqui, na nossa lição, continuando Filipenses agora 2, dos versículos 5 a 8, para ver o que Paulo vai falar para nós. Olha só o que diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você vê, o próprio Jesus, ele poderia vir aqui e se achar, né? Porque ele é o Filho de Deus, mas ele não fez nada disso. Ele se humilhou. Então, imagina uma pessoa ricaça, um bilionário, sair lá de onde ele mora para morar lá na região mais pobre do mundo. Isso é uma unha do que a gente pode entender o que Jesus fez. Lá no céu ele tinha a glória do Pai, ele era adorado por todos os anjos, por todos os seres celestes, e veio aqui, numa terra depois de 4.000 anos de pecado. Então pensa o quanto estava em corrupção essa terra.
E ele veio, e aqui, como a gente viu, ele assumiu a natureza humana, mas ele não fez só isso. Ele veio como servo ainda. E piora, ele se ofereceu como sacrifício para pessoas que não merecem, como eu e você. Gálatas 3,13 vai dizer que ele se ofereceu em maldição em nosso lugar. Como nós podemos compreender o significado dessa oferta? Será que nós temos a mesma disposição de nos entregarmos aos outros assim como Jesus fez? Qual deve ser a nossa resposta ao que Cristo fez? Você tem pregado o Evangelho? Tem falado para os outros desse amor que te libertou das trevas? É importante que a gente faça isso, porque se a gente está se enchendo todo dia do amor de Cristo e não está passando para os outros, a gente está sendo egoísta. Então você precisa falar. Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas eu não sei pregar. Mas um simples folheto, às vezes um livro como O Grande Conflito, você pode entregar e Deus faz a obra dele. Mas você precisa se colocar à disposição de Deus. E até se você compartilhar o nosso quadro aqui, Ensinos de Jesus, é o ensino completo ali do livro, que é o estudo bíblico. Então, assim também você pode não só ajudar a chegar essa mensagem nos outros, mas você também pode ser um portador da salvação. Olha só que incrível, né? Todos nós podemos fazer alguma coisa por Cristo, basta que nós nos coloquemos à disposição dele. Vamos então para a nossa parte de quinta-feira que diz o mistério da piedade. Você já percebeu que a gente não consegue compreender esse grande amor de Deus por nós? Se a gente estudar a eternidade inteira sobre esse grande sacrifício que ele fez, a gente nunca vai chegar no ápice do conhecimento. Eu gostaria de ler com você, nesse momento, Romanos 8, versículo 3, que Paulo também vai falar sobre esse mesmo tópico. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. E um outro verso que nós podemos complementar essa informação, que é como se fosse uma sequência do que Paulo falou, está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Você nota que Deus entende perfeitamente o que a gente sofre hoje porque ele sofreu aqui na Terra também? Então, se você tem alguma tristeza, conte para Deus. Às vezes a gente vai e desabafa com um amigo que não pode ajudar a gente em nada, mas Deus pode. Entre no seu quarto, dobre o seu joelho, feche tudo e fale com Deus. Clame, chore a Ele, que Ele vai te ouvir, eu não tenho dúvida disso. Aqui, na nossa lição, a continuação, Paulo vai descrever um pouco sobre o mistério da piedade. E olha só, ele explora um pouquinho mais em 4 tópicos e diz assim, o primeiro, existindo na forma de Deus, que foi o que nós vimos lá no capítulo 2, ele se esvaziou, se humilhou e até a morte de cruz. Então você vê que foi um processo, assim como a gente viu na parte ali de quarta-feira, não precisava passar por isso, mas ele quis para dar oportunidade para mim e para você. Não tem o que a gente faça que pague esse grande amor dele, porque imagina se a gente tivesse que pagar. Não teria como juntar todo o dinheiro do mundo e dar para Deus, porque lá em Malaquias vai falar que ele é o dono da prata e do ouro. Então como que a gente vai pagar alguma coisa que já é dele? Não teria como pagar, né? Então vamos para o nosso estudo adicional, e aqui eu gostaria de ler com você o primeiro parágrafo, que ele traz uma informação muito relevante para nós. E para a gente entender que a gente não entende. E vai ficar bem claro na leitura desse texto. Olha só o que diz. Todo o amor paternal que veio de geração em geração por meio do coração humano e toda a fonte de ternura que se abriu na alma do homem não passam de tênue riacho em comparação com o ilimitado oceano quando postos ao lado do infinito e inesgotável amor de Deus. Você vê que se a gente somar todo o amor do mundo, de todas as gerações que já passaram na Terra, a gente não chega a uma gota do que Deus ama nós? Isso é uma coisa que a gente nunca vai entender. Se a gente estudar por vários meses, anos, não vai esgotar assunto sobre isso. Olha só, essa lição foi fascinante, né? Tudo aqui você vai notar que gira em torno da união. Se você tiver uma união estável com Deus, amar o seu próximo vai ser uma consequência natural. Então, chegue mais perto de Deus. E assim você vai ver o amor de Deus tanto na tua relação com os outros, quanto a você mesmo. Eu fico por aqui, foi um prazer estudar essa lição com você, e se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder, ok? Eu te espero até a próxima semana. Até mais!